Olá, eu sou Dani Dupont e eu estou aqui para compartilhar com vocês o que aconteceu nos nossos últimos 15 dias. Nós fomos contaminados pelo vírus, do SARS-CoV-2, do Covid-19 e pegamos a doença. Eu e meu marido, eu com 55, meu marido com 65, e foi uma experiência muito interessante, principalmente porque nós tínhamos feito um curso, dado um curso sobre fortalecimento da imunidade, e ali era a nossa prova de fogo, não tinha como escapar, era conosco mesmo ali, nós dois, e foi muito interessante. Nós tivemos sintomas leves, passamos muito bem. O meu marido, inclusive, se recuperou mais rápido do que eu, e eu atribuo ao fato dele comer carne, então ele comeu sopa de canja, de galinha, peixe durante todos os dias. Eu acho que isso fortaleceu. E eu, como sou vegetariana, acho que eu demorei um pouquinho mais, porque a sopa de galinha é considerado um fortificante para a Ayurveda. E também as nossas avós já sabiam isso, quando a gente ficava doente. Ok, aí eu queria comentar com vocês algumas coisas que nos ajudaram a passar por esse processo, porque pode ser que em qualquer momento algum dessas pessoas que estão me vendo, me escutando, também tenham que enfrentar esse vírus. Bom, a primeira coisa, assim, os 3 sintomas que eu sofri, que graças a Deus são leves, mas bem incômodos na hora que você está passando por eles, foram a perda total de olfato e paladar, um cansaço extremo e como se fosse uma depressão, uma falta de ânimo e uma falta de perspectiva da vida. Eu entendi como se fosse um sintoma de depressão, mas não tem nada ruim acontecendo na minha vida, assim, especificamente, a não ser o fato de que o mundo todo passa por uma pandemia. Então eu entendi como se fosse uma depressão biológica mesmo, e não uma questão de uma falta de algo a nível psicológico, né? Ok, então, primeira coisa que a gente aprende com a Ayurveda, que é quem está doente não cuida de si mesmo. Isso é uma coisa bem importante. Você pode se cuidar para não ficar doente. Você pode ter todas as medidas preventivas para não ficar doente. Mas a partir do momento que você está doente, o Ayurveda considera que você não tem a inteligência iluminada para tomar as melhores decisões, as melhores estratégias. Então, quem tem que pensar no doente é outra pessoa, né? Então, eu fui e procurei o meu tutor na Índia, que chama o Dr. Ram Manohar, que eu considero muito, e falei para ele: olha, nós estamos bem com o Covid, mas bem, com sintomas leves, em casa, isolados completamente, eu e meu marido, mas eu tô com esses 3 inconvenientes e eu gostaria de uma ajuda sua. E agora eu vou compartilhar com vocês a orientação que ele me deu. Então, eu pedi ajuda porque já tinha passado uma semana, não tinha voltado o meu olfato e meu paladar, e eu estava preocupada, porque tem muitas pessoas que estão desde o início da pandemia sem olfato e paladar, e já se cogita de isso ficar como uma sequela para muitas pessoas. E outras pessoas demoram muito tempo para o retorno do olfato e do paladar. E é muito ruim ficar sem olfato e paladar. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas a ausência de olfato e paladar do COVID é peculiar. Não acontece que nem nas outras gripes, que no momento crítico em que você está cheio de muco, com febre, com muco, você perde o olfato e paladar. Não é assim. O problema do olfato e do paladar no COVID é uma inflamação no nervo olfativo. Então, é assim que a informação não chega ao cérebro. Então, você não decodifica o mundo exterior que você está sentindo. Não tem essa sensação. Então, é muito... É como se fosse uma amputação. É muito esquisito, muito ruim.
E você perde completamente a fome, porque você não tem estímulo para comer, já que você não sente nenhum gosto. É como se você comesse só isopor. Você sente texturas, mas você não sente nem o gosto, nem o cheiro. Nos últimos dias eu comecei a sentir o gosto, por exemplo, o gosto do amargo, o gosto do doce, o gosto do picante um pouquinho só, mas você sente o gosto do doce, mas você não sabe se é banana, se é maçã, se é paçoca, você só sente um doce na ponta da língua. Então é uma situação diferente. E o cansaço também, porque geralmente o cansaço das gripes vem com a febre. E no caso meu, do meu marido e de muitas pessoas que eu pesquisei, não é com a febre. Na verdade, o cansaço é uma dificuldade do corpo se oxigenar. Então não chega oxigênio suficiente e aí você vai sentindo esse cansaço. Então você está bem, você não está com tosse, não está com febre, não está com muco, você está aparentemente íntegro e não consegue fazer as coisas que você conseguiria fazer anteriormente. E a última é esse estado meio depressivo de falta de perspectiva, né? Bom, então vou compartilhar aqui a orientação que eu recebi do Dr. Ram Manohar, para que vocês, se tiverem que passar pela mesma situação, já tenham alguns elementos a mais. Para o olfato e paladar, ele me indicou uma medicação que eu já uso com bastante frequência quando eu tenho que viajar e fazer traduções simultâneas nos grupos que eu levo para a Índia, porque eu fico muito dependente da voz, e às vezes quando você usa muito a voz, ela começa a falhar, fica com aqueles pigarros, às vezes você tem tosse e tudo mais. Então, essa medicação, ela é usada para limpar a garganta. Mas ele não me deu só essa medicação, ele deu ela como uma base de um preparado. Essa medicação se chama Talisapatrade. Talisapatrade. E dá para fazer ela no Brasil? Até daria para fazer uma imitaçãozinha dela. Dá para fazer. Se você pegar... É uma imitação, mas não é igual, porque tem muitas ervas que só tem lá na Índia, né? Então você pode pedir isso aqui por um site da internet e ter, porque é sempre bom, mesmo que passe o Covid, é muito bom para ter, sempre para cuidar da garganta, né? Mas se você quiser fazer com o que você tem em casa, você pode usar cúrcuma, canela em pó, cravo em pó, esse aqui tá inteiro, mas teria que ser moído, né? Pimenta do reino, gengibre em pó, cardamomo em pó, e aí você acrescenta os 2 ingredientes que ele pediu para eu acrescentar ao Talisapatrade. Então, se você começar com o Talisapatrade, você coloca pípali, que é o pepper longo. Aqui está escrito em tipili, está escrito em alguma língua da Índia, mas é pípali, P-I-P-P-A-L-I, pepper longo. Pípali e alcaçuz, que aqui na Índia se chama yastimado. Então, você faz uma proporção de 3 para 2 para 1, 3 de Talisapatrade, para 2 de alcaçuz, para 1 de pípali. Mistura esse pozinho e cada vez que você for usar, você mistura com uma colher dessa mistura com uma colher de mel de boa qualidade, um mel espetacular de preferência, no caso esse meu vizinho que faz. Então você mistura e fica lambendo e sentindo isso e impregnando a sua boca e a sua garganta. No início, quando eu comecei a usar, eu não sentia gosto nenhum. Mas no dia seguinte que eu usei isso, voltou 100% do meu gosto e do meu paladar. Então, eu considero que foi eficiente. E o Talisapatrade, ele é usado para limpar a garganta. E o pípali, ele é usado, ou seja, o pepper longo, ele é usado, no caso do Ayurveda, a gente fala que ele limpa os canais sutis. Então, a gente pode imaginar que o sistema nervoso, o nervo olfativo, seria um
canal sutil, né? Porque não é que nem uma veia, uma artéria, o tubo digestivo que você vê a luz nele. Não, você não vê. Então é um canal muito sutil, mas é um canal. Passam coisas por ali, né? Esse daí seria o Pepper longo. E o alcaçuz é considerado dos melhores rejuvenescedores do pulmão. Então, essa misturinha foi a que fez muito bem para mim. Em um dia de uso, eu voltei a ter olfato e paladar. Então, recomendo. O segundo é para cansaço. Para cansaço, eu tomei esse vinho medicado que se chama da chamula. Esse, infelizmente, não tem como fazer aqui no Brasil, tem que mandar vir mesmo. Então, esse vinho medicado me trouxe de volta muita energia, também em um dia de uso. E para essa depressão biológica que eu senti, isso aqui é incrível, é Sarasvati Aristam, é um vinho medicado também, que é usado para tratar depressão, inclusive. Mas aí, nesse caso, eu usei para passar por essa depressão biológica que eu estava lá. Então, é isso que eu queria comentar com vocês. Foi muito bom para mim e eu gostaria que mais pessoas soubessem para poderem usar. Bom, e isso tudo eu estou contando para vocês e eu finalizo dizendo que nós estamos com uma sequência de cursos interessantes a serem lançados, e o primeiro deles é o de fortalecimento da imunidade, que eu estou com muita convicção por ter passado por todo esse processo agora e visto o quanto funcionou no meu caso e no do meu marido. Então, eu convido vocês para buscarem mais informação no nosso site, que se chama olonsampurnaios.com.br, e vamos colocar aqui embaixo essa informação, e lá tem como você pode participar desse e de outros cursos que nós vamos lançar agora. Espero ter sido útil esse conhecimento para vocês. Tchau!